Silas. É uma história que nós temos no Novo Testamento. É uma história que nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, como algumas pessoas preferem nomear esse livro. Atos do Espírito Santo. Porque em todo o livro de Atos nós vamos verificar as ações do Espírito Santo de Deus. Uma forma agora que ele participava do meio da igreja, uma forma pessoal, uma forma direta. Não mais como no Velho Testamento, que ele vinha e voltava. Agora nós vamos ler todos os livros que ele fala, nós somos hoje templos do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos ler aqui em Atos desse homem que antes era um perseguidor. Antes ele tinha recebido autorização para ir atrás de todos os seguidores de Jesus, por onde quer que eles fossem. Paulo podia ir, pegar, prender, e caso houvesse alguma resistência, Paulo podia até consentir, como ele fez no caso de Estevão, consentir na morte, então, da pessoa que resistia. Que não foi o caso. Obrigado, Jorge. Fernando, Deus abençoe. Então, Paulo e Silas, eles faziam isso. Paulo agora, por causa da pregação, ele não tinha sido preso porque era malfeitor, ele não tinha sido preso porque havia roubado, ele não tinha sido preso porque havia brigado com alguém, ele não tinha sido preso porque havia feito alguma coisa errada ali, mas ele tinha sido preso porque ele pregava o Evangelho. E o que me chama a atenção nessa questão, nesse primeiro momento da mensagem, é que Paulo estava no meio de pessoas gentílicas. Paulo estava pregando no meio de pessoas que tinham tantos santos, tantos deuses, que eles chegaram a fazer um altar ao Deus conhecido. Paulo estava pregando num lugar onde não tinha uma religião definitiva. Paulo estava pregando em um local onde era lícito, né? Havia tantas religiões, ele estava pregando o nome de um Deus que eles até então não conheciam. Mas quando eles ouviram falar que Paulo estava pregando sobre a mesma pessoa que havia sido crucificado em Jerusalém já há alguns anos, há poucos anos atrás ali, 20 anos talvez, 20, 25 anos atrás, eles então resolveram pegar Paulo e Silas, por causa da mensagem, por causa da pregação, resolveram pegar Paulo e Silas e prender, colocar no cárcere, e eles foram presos, eles foram colocados ali naquele cárcere e ficaram ali durante algum tempo, e eles presos. E o que me chamou a atenção na leitura dessa passagem é que Paulo e Silas, eles estavam presos em uma cadeia humana. Os romanos haviam feito uma cadeia, e Paulo e Silas, eles estavam presos em uma cadeia humana, portanto. Mas espiritualmente, eles estavam livres. Presos na cadeia humana, mas livres espiritualmente. O carcereiro estava livre da cadeia humana, estava ali no forço da sua profissão, por ser carcereiro, ele tinha que ficar ali para não deixar nenhum dos presos fugirem. Mas o carcereiro, de uma certa forma, estava preso espiritualmente. Paulo e Silas, enquanto estavam presos ali naquela cadeia humana, eles estavam livres para cantar, eles estavam livres para louvar, eles estavam livres para fazer o que uma outra pessoa qualquer sem Cristo não iria fazer jamais. É uma prisão, um local onde quem já foi, quem já esteve lá, é um local onde as pessoas não têm muito prazer de cantar. As pessoas não têm muito prazer de estar ali cantando, especialmente aqui no caso de Paulo e Silas, eles podiam estar revoltados. Eles podiam estar revoltados porque eles eram pregadores. Eles eram pregadores do Evangelho. Eles eram pregadores do Deus que ele acreditava e estava pregando. Mas ao invés
deve ter no seu coração, na sua mente, alguma raiz de amargura. Paulo e Silas, altas horas da noite, Paulo e Silas da prisão estavam cantando, estavam louvando, estavam glorificando ao Senhor. Talvez um de nós, presos em uma cadeia, talvez um de nós não teríamos tantos motivos para louvar, para cantar. Mas Paulo e Silas ofereceu motivo para louvar, para cantar, para exaltar ao Senhor nosso Deus. Nós podemos observar, irmãos amados, que quem está em Cristo Jesus, tem motivos para cantar e para louvar em toda e em qualquer situação. Toda e em qualquer situação. Quem está em Cristo? Nós falamos ainda essa semana, quando estávamos estudando o livro de Efésios, e vamos continuar na próxima terça-feira estudando o livro de Efésios. Vamos dar uma paradinha, talvez agora no mês de agosto, por causa do aniversário da igreja, das nossas comemorações. Mas estávamos estudando que o Senhor Jesus, enquanto estava conosco, disse: a minha paz eu vos dou. Não a dou o mundo, ele não dá a paz dele, a paz de Jesus não é uma paz como a paz do mundo, que a paz do mundo é uma paz passageira. A paz do mundo é uma paz baseada em coisas que são passageiras e que não garante uma paz permanente. Então, Paulo e Silas, eles cantavam, estando presos, porque a prisão, aquela prisão humana, não podia deter um coração livre, não podia deter um espírito livre. E o espírito do apóstolo Paulo estava livre. O espírito do apóstolo Paulo, apesar de preso, apesar do corpo estar preso ali, apesar do corpo estar preso, o apóstolo Paulo podia sair daquela prisão, o apóstolo Paulo podia glorificar ao Senhor. E em um determinado momento, enquanto eles estavam cantando, naquela prisão, aconteceu algo, aconteceu uma espécie de um terremoto, e as cadeias todas deles se abriram, e ele, então, Paulo, ele pôde se soltar, ele ficou dentro da prisão, mesmo após aquelas cadeias que os pretores deles mandaram fazer, que amarrassem, que guardassem eles com muita segurança, eles tinham medo de que eles fugissem. Então, Paulo e Silas, agora livres da cadeia humana, presos dentro ali do local da cadeia, mas livres da algema, vamos colocar assim, ele não fugiu. E quando quem estava livre, o carcereiro, ele estava preso, cheio de medo, cheio de temores, cheio de confusão, estava com medo daqueles presos de alguma revolta dentro da cadeia. Então o carcereiro, quando ele percebe o que estava acontecendo, o carcereiro então ele pega na espada, e o que ele faz? Ele pega na espada para tentar se matar, para tentar o suicídio, porque caso ele não se matasse, ele ia sofrer muito, ele poderia até ser morto pelos seus superiores ali, por ele ter deixado o seu fugir. Irmãos, preste atenção. Assim como aconteceu no dia de Paulo, essa questão toda, essa confusão dele estar preso de uma forma injusta, hoje há muitas pessoas livres que estão andando nas ruas de São Paulo, de Suzano, São Paulo, do Brasil, do mundo. São pessoas livres que talvez nunca sejam presas, porque são boas pessoas da sociedade, são bons cidadãos da sociedade, mas de uma certa forma estão presos. Há muitos homens e mulheres que são livres, mas eles estão presos em cadeias espirituais. São homens e mulheres que, apesar de estarem livres, como agora, vindo para cá, nós passamos ali perto da altatória de Miguel Barra, já para pegar a pista para cá. Inclusive, eu
mas ela chamou a atenção. Muito jovem, ali talvez numa danceteria, dançando ao som de uma música alta, bebendo e tudo mais. E eles estão lá, tão livres, mas ao invés de fazer alguma coisa diferente, ao invés de serem inteligentes, como disse Salomão lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eles também livres, mas estão presos pelo pecado. Estão livres, mas estão presos, tipo, se alguém daqui, qualquer um de nós, eu, você, o próprio pai, a própria mãe, chamar alguns deles os pais são crentes, alguns deles os pais estão indo à igreja, chamar eles para ir à igreja, com certeza eles não vão dar risada, vão fazer chacota de quem nos convidar. Eu tenho mais o que fazer do que ir à igreja. Como aquela história que diz que a mãe falou para a filha, que Deus lutou para que ela não fosse a uma determinada festa, e ela pegou e falou, eu vou. E entrou dentro do carro, e então a mãe falou, que Deus vá com você. Ela falou, só se for no porta-malas do carro. Só se for no porta-malas do carro. E o carro bateu, acabou o carro, o porta-malas ficou intacto. Todas as pessoas que estavam dentro do carro morreram. E o porta-malas ficou intacto. Não aconteceu nada com aquele carro. Irmãos, há muitos homens e mulheres hoje, mas estão presos. São pessoas bonitas, mas Satanás prendeu eles de uma forma tal que se o filho não libertar, verdadeiramente eles não serão livres. Há muitas pessoas que agora estão presos, literalmente como Paulo e Silas. Foram para lá por algum motivo, foram lá porque fizeram alguma coisa como malfeitores que eram, mas chegando lá na prisão, aceitaram a Jesus como o Senhor e o Salvador da vida deles. Agora eles estão livres. Estão presos, mas estão livres. Parece algo esquisito, mas é uma grande realidade. O Senhor Jesus, verdadeiramente, ele veio colocar em liberdade aqueles que estavam presos. Da mesma forma nós, da mesma forma eu, já falei que se não fosse o Senhor Jesus ter me salvado, se não fosse eu ter sido alcançado pelo Senhor Jesus, sinceramente, eu não faço a mínima ideia de onde eu estaria neste momento. Não faço a mínima ideia. O Senhor Jesus veio para libertar verdadeiramente todos aqueles que estavam cativos pelas filosofias vãs, pela sabedoria humana, mas agora estava ali um carcereiro, uma espada, pronto para praticar um suicídio, pronto para se matar. Mas o carcereiro de Filipos tem algo que muitos desses que são livres não sabem fazer. O carcereiro de Filipos falou, o que devo fazer para ser salvo? É o que nós precisamos hoje. É o que as pessoas precisam hoje fazer. O que devo, diante de tudo o que tem acontecido, diante do Evangelho, como Paulo e Silas falaram para o carcereiro, Paulo e Silas mostraram para eles que eles eram diferentes. O carcereiro pegou e disse, o que devo fazer para ser salvo? Foi a mesma pergunta que foi feita em Atos, capítulo 2, versículo 37, quando Pedro terminou aquela grande pregação. 3.000 pessoas, 3.000 homens ali aceitaram, sem contar a mulher. E aí eles fizeram a mesma pergunta. E agora, irmãos, o que fazemos?